Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. O rumor que está agitando o mundo do futebol brasileiro e europeu ao mesmo tempo começou a ganhar força nos bastidores, e você não vai acreditar no que está circulando entre os executivos e empresários ligados ao futebol. Fontes não oficiais, mas altamente confiáveis, indicam que Nasser Al-Khelaifi, o poderoso dono do Paris Saint-Germain, estaria interessado em comprar o clube do Remo, o gigante azulino do Pará, em uma operação que poderia mudar radicalmente a estrutura do clube e impactar diretamente a história de um dos times mais tradicionais do norte do Brasil. O que parecia improvável até alguns meses atrás, quando falávamos de investidores europeus olhando apenas para clubes do Sul e Sudeste, agora se tornou um burburinho constante nos corredores dos estádios e reuniões de diretoria. A intenção de Al-Khelaifi seria modernizar o clube de forma agressiva, investindo em infraestrutura, categorias de base, marketing e, claro, trazendo olhares internacionais para um mercado que até então era pouco explorado. A notícia vem gerando especulação sobre como seria a relação entre a diretoria atual e esse investidor de renome mundial, já conhecido por sua gestão ousada e investimentos milionários no futebol francês, tornando o assunto impossível de ignorar por torcedores, jornalistas e analistas esportivos, que agora discutem o futuro azulino como nunca antes. A perspectiva de Nasser Al-Khelaifi colocar os olhos no Remo acendeu um verdadeiro debate nas redes sociais, com torcedores divididos entre entusiasmo e ceticismo. Alguns membros da fiel azulina estão exaltando a possibilidade de ver o clube do coração se tornar um protagonista não apenas no cenário nacional, mas também com visibilidade internacional, imaginando investimentos em tecnologia, estádios modernos, atletas renomados e até em competições fora do Brasil. Por outro lado, existe uma parcela da torcida que teme que uma aquisição estrangeira possa diluir a essência do clube, afastando as raízes históricas e culturais que transformaram o Remo em um símbolo do futebol paraense. Entre cafés, grupos de WhatsApp e comentários no Twitter, o assunto se tornou um dos mais comentados, com cada detalhe sendo analisado e interpretado de maneiras diferentes, aumentando a sensação de que algo grande está para acontecer. Além disso, especialistas apontam que Al-Khelaifi tem um histórico de transformar clubes em marcas globais, algo que, se aplicado ao Remo, poderia gerar um impacto gigantesco na economia do futebol local e na visibilidade de jogadores que hoje dificilmente teriam chance de brilhar fora da região norte. A especulação cresce ainda mais quando se fala da possibilidade de parcerias com academias internacionais e intercâmbios de atletas, reforçando a ideia de que o clube poderia entrar em um novo patamar competitivo e financeiro, algo que até poucos meses atrás parecia distante e quase utópico. O mercado de transferências e negociações do futebol brasileiro nunca esteve tão agitado com uma notícia que une tanto o prestígio europeu ao histórico regional. Fontes indicam que reuniões discretas já estariam acontecendo, com consultores financeiros e advogados estudando como estruturar uma possível aquisição que seja vantajosa para ambas as partes, respeitando a legislação brasileira e garantindo que o Remo mantenha sua identidade enquanto recebe aportes milionários que podem transformar o clube em algo muito além do que se imagina. Dentro desse contexto, analistas especulam sobre quais seriam as primeiras mudanças. Se Al-Khelaifi tivesse controle, seria provável investir em centro de treinamento de ponta, contratação de profissionais internacionais para o desenvolvimento das categorias de base, claro, na valorização da marca do clube em nível global, algo que poderia atrair patrocinadores de peso. É impossível ignorar a magnitude de um possível acordo, pois estamos falando de uma operação que envolveria cifras capazes de transformar a realidade financeira do clube, permitindo disputas mais competitivas e, ao mesmo tempo, criando uma expectativa gigantesca em torcedores que sonham com um novo capítulo na história azulina, capaz de colocar o Remo em patamares inéditos de projeção internacional e visibilidade na mídia especializada, gerando burburinho até nos corredores da UEFA. Enquanto os rumores crescem, os debates entre torcedores ganham uma intensidade rara, com cada novo detalhe sendo interpretado como um sinal de que a negociação poderia avançar a qualquer momento.
Alguns acreditam que a presença de Al-Khelaifi poderia significar também uma ponte direta com jogadores estrangeiros, técnicos renomados e profissionais de marketing de elite, capazes de transformar o Remo em uma vitrine internacional de talentos. Além disso, há especulações de que a influência do dono do PSG poderia trazer patrocínios globais, contratos de transmissão com alcance internacional e até participação em torneios amistosos fora do Brasil. Algo que mudaria completamente a rotina de um clube que até então tinha uma projeção mais regional. Em paralelo, surgem questionamentos sobre como a diretoria atual lidaria com a pressão de uma negociação de tamanho impacto, e se a cultura do clube resistiria a uma transformação tão drástica. É uma situação em que cada declaração, cada encontro registrado ou vazamento de bastidores passa a ser analisado com lupa, alimentando um ciclo contínuo de rumores, teorias e expectativas, que mantém a fiel azulina em constante atenção e expectativa, fazendo do tema uma verdadeira novela fora das quatro linhas, com direito a torcedores discutindo não apenas futebol, mas identidade, legado e futuro estratégico do clube. A dimensão internacional do interesse de Al-Khelaifi no Remo é outro ponto que gera especulação quase diária. Estamos falando de um investidor acostumado a lidar com cifras exorbitantes, mercados globais e projetos que transformam clubes medianos em gigantes mundiais. A ideia de trazer esse tipo de investimento para o futebol paraense é tão chocante quanto fascinante, e especialistas não se cansam de discutir o potencial impacto na economia local, na visibilidade dos jogadores e na profissionalização das categorias de base. Há quem imagine que, caso a negociação avance, o Remo poderia se tornar referência em estrutura, marketing e gestão de futebol em todo o norte do Brasil, servindo de modelo para outros clubes que ainda lidam com limitações financeiras. O burburinho se espalha pelos portais de notícias esportivas, redes sociais e grupos de WhatsApp, tornando impossível para qualquer torcedor ou analista ignorar o assunto. É como se uma onda europeia estivesse prestes a atingir um clube tradicional, provocando uma transformação que vai muito além do campo e que, se concretizada, pode mudar a história do futebol regional e nacional. Nesse cenário, cada nova informação é aguardada como uma pista de que a negociação pode estar mais próxima do que todos imaginam, alimentando discussões intensas sobre identidade, legado e projeção global. Enquanto a expectativa aumenta, surgem também especulações sobre possíveis impactos dentro do próprio elenco do Remo. Jogadores, comissão técnica e até funcionários administrativos podem se ver diante de mudanças estruturais significativas, incluindo melhoria de salários, profissionalização de setores e a possibilidade de convênios internacionais que ampliem a visibilidade de atletas promissores. É um cenário que mistura sonho e ansiedade, pois ninguém sabe exatamente até que ponto o projeto de Al-Khelaifi seria implementado, e cada detalhe vazado passa a ser interpretado como indício de uma mudança iminente. A fiel azulina, como sempre, se divide entre torcedores otimistas, ansiosos por ver o clube entrar em uma nova era, e aqueles mais cautelosos, preocupados com a preservação da história e da tradição que fizeram do Remo um clube tão querido e respeitado. O resultado é um burburinho constante, quase palpável, que envolve todos os setores do futebol paraense, gerando debates em todas as plataformas e transformando a negociação em um dos assuntos mais quentes do momento, deixando todo mundo na expectativa de uma possível revolução dentro do futebol brasileiro, impulsionada por um nome que é sinônimo de ousadia e investimento no cenário mundial. Os bastidores do Remo fervem com cada novo rumor sobre a possível aquisição de Nasser Al-Khelaifi, e a expectativa se espalha não apenas entre torcedores, mas também entre jornalistas, analistas de mercado e investidores ligados ao futebol brasileiro e internacional. A conversa sobre a entrada de um empresário europeu tão influente no futebol mundial mexe com todos os setores, desde a administração do clube até a diretoria financeira, que precisaria se adaptar a um projeto que promete modernização total, influxo de recursos milionários e mudanças na gestão cotidiana. Imagina-se a criação de departamentos voltados para marketing global, prospecção de talentos internacionais e parcerias estratégicas que poderiam colocar o Remo em evidência em plataformas de transmissão ao redor do mundo. A fiel azulina observa cada detalhe, cada encontro não confirmado e cada declaração de dirigentes com uma atenção quase obsessiva, sabendo que qualquer movimento pode significar o início de uma transformação histórica.
Ao mesmo tempo, especula-se sobre a possibilidade de atração de patrocinadores internacionais, campanhas de marketing inovadoras e até convênios com clubes europeus, criando oportunidades inéditas para atletas, comissão técnica e profissionais do clube, tornando a simples notícia de interesse de Al-Khelaifi um verdadeiro terremoto no futebol do norte do Brasil, capaz de gerar debates acalorados por semanas. Além disso, a dimensão simbólica dessa possível aquisição faz com que a discussão vá muito além do financeiro. Para a torcida azulina, a ideia de um magnata europeu investir em seu clube de coração é simultaneamente fascinante e desconcertante, pois levanta questões sobre identidade, cultura e tradição. Muitos se perguntam se o Remo poderia manter sua essência enquanto recebe injeções de capital capazes de transformar completamente a realidade do futebol local. Entre grupos de torcedores, fóruns online e redes sociais, cada especulação sobre o plano de Al-Khelaifi gera uma avalanche de comentários e teorias, desde otimistas que sonham com títulos nacionais e internacionais até os mais cautelosos, que temem que a história do clube seja ofuscada por interesses comerciais. Ao mesmo tempo, analistas de futebol começam a calcular impactos na competitividade do clube, na valorização de jogadores e na projeção de novos talentos, imaginando cenários em que o Remo poderia disputar torneios internacionais, receber atletas estrangeiros e até criar um modelo de gestão inovador que se tornaria referência para outros clubes do país, mostrando que o simples rumor de compra já provoca transformações na percepção do futebol brasileiro. Os jogadores do elenco, a comissão técnica e os profissionais administrativos vivem um período de incerteza e expectativa. Cada reunião interna, cada contato com a diretoria passa a ser interpretado como indício de que algo grande está prestes a acontecer, e os impactos podem ser enormes tanto no cotidiano do clube quanto na projeção de carreiras individuais. A possibilidade de salários mais competitivos, estrutura profissionalizada e oportunidades de intercâmbio internacional transforma a simples notícia em um catalisador de sonhos e tensões internas. Alguns jogadores podem se sentir motivados com a chance de mostrar seu talento em cenários internacionais, enquanto outros podem se preocupar com mudanças de filosofia ou adaptação a um novo padrão de gestão. O ambiente de bastidores se torna um espaço de especulações constantes, com conselheiros e dirigentes avaliando cenários, consultando especialistas e estudando os impactos legais e financeiros de uma operação dessa magnitude, enquanto a torcida continua acompanhando cada movimento com entusiasmo e apreensão, transformando a negociação em um dos assuntos mais comentados no futebol nacional, capaz de redefinir expectativas e prioridades no Remo e no futebol regional. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto o assunto circula, surgem também especulações sobre como Al-Khelaifi poderia influenciar a estrutura técnica do Remo, desde a contratação de treinadores renomados até a adoção de metodologias de trabalho utilizadas em grandes clubes europeus. Analistas apontam que a experiência adquirida no Paris Saint-Germain poderia ser aplicada de maneira estratégica no clube azulino, mudando a maneira como categorias de base são trabalhadas, como o marketing esportivo é conduzido e até como jogos são planejados e transmitidos para o público. A ideia de modernização total do clube passa a ser discutida não apenas em termos de investimento financeiro, mas também como um processo de transformação cultural e operacional, capaz de colocar o Remo em patamares de gestão jamais imaginados por clubes do norte do Brasil. É uma situação que mistura expectativa, fascínio e receio, pois ninguém sabe exatamente como seria o equilíbrio entre tradição e modernização, criando um burburinho constante que mantém torcedores e especialistas grudados em cada notícia, comentário ou vazamento, na esperança de entender se essa mudança realmente vai acontecer ou se tudo não passa de mais um rumor de bastidores. O impacto da notícia também se estende ao mercado esportivo como um todo. Com um investidor europeu interessado no Remo, outros clubes da região e do Brasil passam a observar o cenário com atenção, imaginando consequências para o mercado de transferências, negociações de patrocínio e valorização de atletas. A perspectiva de que o clube possa se tornar uma vitrine internacional altera a dinâmica competitiva, colocando pressão sobre times que antes consideravam o Remo um rival tradicional, mais local, e agora enxergam potencial global. Além disso, a especulação sobre contratos de transmissão e parcerias estratégicas com clubes europeus cria uma nova dimensão de mercado,
mostrando que o futebol do norte do país poderia receber investimentos e atenção que historicamente eram direcionados a clubes do sul e sudeste. Esse efeito cascata de possibilidades transforma o simples rumor de aquisição em uma força capaz de movimentar não apenas o clube, mas todo o ecossistema do futebol brasileiro, provocando debates acalorados, análises financeiras e projeções estratégicas em uma velocidade impressionante, enquanto a torcida continua ansiosa por qualquer confirmação oficial. Por fim, o que mantém o burburinho em alta é a própria figura de Nasser Al-Khelaifi, conhecido por seu estilo ousado, ambicioso e transformador no futebol europeu. A simples possibilidade de sua entrada no remo gera sonhos de títulos, investimentos milionários, visibilidade internacional e uma transformação completa do clube, mas também acende alertas sobre preservação de identidade, autonomia do conselho e manutenção de tradições. Cada rumor, cada comentário nos bastidores, cada movimento da diretoria é analisado como parte de um jogo de xadrez gigante, em que torcedores, jornalistas e especialistas tentam antecipar o desfecho de uma negociação que pode se tornar histórica. O que era apenas uma especulação agora se transformou em um tema central de discussão no futebol brasileiro, capaz de unir expectativas, debates e ansiedade em torno de um clube que, se confirmado, poderá se tornar um verdadeiro fenômeno regional e internacional, demonstrando o poder de um único investidor em movimentar paixões, histórias e mercados no esporte mais amado do país. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!